Olá, pessoal. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Agora sim, agora estamos ao vivo, Guilherme. Estamos ao vivo aqui pelo nosso aplicativo Zoom, como sempre, claro. E daqui a pouco você já deve estar assistindo aí também pelo canal do CEP no YouTube. Show de bola, pessoal. Seguinte, capítulo novo. Não é jogo, tá? É estudo mesmo. O capítulo é o quê, pessoal? Segunda Guerra Mundial. Ei, Ana, bom dia, Ana. Bom dia, Isabela. Guilherme, já registrei, bom dia. Bom dia. Bom dia, show de bola. Pessoal, o tempo que vocês vão se ajeitando aí, lembrar, ó, o capítulo é o capítulo 7, tá? Da página 36 do segundo livro. Então, hoje, assim, né? Porque nós vamos apresentar, lembrando, nós vamos cobrar o capítulo 6 e o capítulo 7 para a nossa prova de história no dia 10 de agosto. Então, hoje, para dar continuidade, porque é muito necessário, é isso mesmo, Segunda Guerra Mundial. E dessa imagem que eu tenho da página 36, meu Deus, eu tenho que mostrar para vocês isso aqui, pessoal. Não sei se vocês perceberam, mas olha essa página 36. Cadê? Quem é esse senhor de turbante aqui? Alguém já reparou nele aqui? Ó, William Orphan Williams, Assinatura da Paz na Sala dos Espelhos do Palácio de Versalhes, em 1919, Museu Imperial da Guerra, localizado em Londres. Então aqui, pessoal, nessa imagem, o que eu observo? O que está sendo tratado aqui nessa reunião? Alguém pode me apontar algo para eu entender a abertura do nosso próximo livro? Eles estão assinando um acordo de paz. De fim da Primeira Guerra, certo? Esse acordo de paz, ele foi um pouco polêmico, né? A gente sabe que houve umas polêmicas aí em torno desses tratados. Quais são essas polêmicas que eu consigo compreender desse tratado de Versalhes? Alguém pode me apontar? Na questão da Alemanha e da Itália. Eu posso afirmar aqui para vocês que a Alemanha e a Itália são as grandes vitoriosas que conseguiram grandes conquistas por conta desse tratado? Eu estou certo em afirmar isso? Nono? Nono ano? Acho que não, Thiago. Não, nós não percebemos essa posição de vantagem para a França, para a Itália e nem para a Alemanha. Lembrando que elas foram derrotadas. Elas sofreram penas, restrições. Lembrar também dos nossos estudos sobre totalitarismo, autoritarismo, durante ali, né, o período entre guerras, no caso, entre a Primeira Guerra Mundial e entre a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aqui um período de ascensão de governos autoritários. Governos rígidos, com poder de ditador, comandando o exército, e atropelando as leis, criando uma imagem de um líder salvador, um líder que vai fazer milagres na economia e um líder que vai passar por cima de muitas regras e muitas leis. Então, vai passar por cima de constituições. Claro, cada um vai se assemelhar de uma forma. Quando a gente se localiza na Alemanha, por exemplo, eu tenho uma forma de governo que vai ganhar apelo, vai ganhar discurso, vai ser um apelo voltado o quê? Para a segregação dessa raça, para valorizar o povo germânico, aquele povo que está sofrendo, que está com desemprego, está passando miséria. Então, esse povo germânico começa a inspirar no seu líder. No caso, esse líder vai ter nome também, nós estamos falando de Hitler. E esse líder começa a levar um discurso de segregar e de odiar alguns dessas etnias que estão sendo representadas na Alemanha. Então, a Alemanha, que no inglês é Germany, então de Germany nós já estamos falando do povo alemão, nós estamos se referindo a um tipo de povo. No caso, eu não tenho só o povo germânico vivendo naquela região. Eu tenho um povo o judeu, os povos semitas,
temos aqui ciganos, povos vindo da região aqui do norte da África, várias áreas vivendo ali naquele entorno. A questão é, os alemães, assim como os italianos, estão procurando culpados. E muitos desses culpados eles vão apontar para quem? Para os judeus. Porque os judeus são ricos, cobram juros, têm poder no comércio. Então, Hitler ganhando apoio, ele começa a ganhar apoio do povo germânico e colocando a culpa nesse povo judeu. É o grande. Claro que a consequência disso tudo nós já vamos descobrir logo logo, que é o extermínio, o genocídio desse povo. Campos de concentração, trabalho forçado. Nós vamos ver miséria. Daqui a pouco eu vou mandar um documentário que vocês vão entender o que eu estou falando. A questão é, tanto da Alemanha como da Itália, a gente já compreende surgir esse sistema, de um lado fascista, de um lado nazista, de um lado varguista, de outro salazarista. Então, cada um vai pegar um apelo, uma diferença entre si. Nós estávamos agora há pouco no capítulo 6, falando de Getúlio Vargas, apontando aqui que Getúlio tomou o poder por meio de uma revolução, acabou com a oligarquia cafeeira, né? A nossa história ela é outra, mas ela não está desligada do mundo. A gente observa que Getúlio Vargas ele tinha uma ligação muito forte com Hitler e com Mussolini. Então, nós entendemos também que na aula passada, na aula de terça-feira, nós falamos um pouco do envolvimento do Brasil na Segunda Guerra. E a gente já sabe que o Brasil, de início desses conflitos, até no ano de 38, 39, até no ano de 1940, o Brasil ainda vai fazer relações comerciais com a Alemanha, com a França e com a Inglaterra. Vai vender para um e vai vender para o outro. Então, para o Brasil está ótimo. A questão é que os Estados Unidos começam a colocar apelo para o Brasil. Começa a falar, olha só, não está legal não você vender produto para a Alemanha. Não está legal não você vender produto para esses países do eixo. Você vai ser nosso rival ou nosso aliado? Então, por meio de muita pressão, Getúlio acaba se posicionando a favor dos aliados e do lado, claro, dos Estados Unidos. Mas a questão é, o Brasil ele não se envolve na guerra, não entrou de fato na guerra. Ele vai entrar apenas depois do ataque alemão aos navios mercantes. Então, o Brasil em si ele passa a entrar na guerra vendendo produtos para os aliados. Depois, ele manda soldados para a Itália e luta contra os italianos e também contra alemães. Ok. A Segunda Guerra, o que a gente precisa compreender da Segunda Guerra Mundial para a gente focar o nosso estudo? A primeira parte é realizar a leitura, claro. Se eu tenho alunos de 6º ano que leem antes de eu cobrar, se tem aluno de 7º ano que leem antes de eu cobrar, de 8º ano mais ou menos, mas ainda lê. Por que no 9º ano eu não vou acreditar que vocês já realizaram essa leitura? Então, eu acredito que sim. Coisa de meia hora vocês leem esse capítulo aqui, ó, voando. Ainda consegue tirar um tempo, navegar nesses QR Code, ver as imagens, as ilustrações, os vídeos. Porque a Segunda Guerra, querendo ou não, pessoal, você estuda Segunda Guerra em História, em Geografia, em representações artísticas de realismo, ali em arte. Você vai estudar matemática? Eu não sei. Mas que você vai estudar isso aqui em várias disciplinas? Ah, vai. Na faculdade você vai estudar também Segunda Guerra, no ensino médio vai estudar. Para entrar no IFES, cobra-se muito da Segunda Guerra. Então, por que eu vou ignorar? Por que eu não vou ler? Por que eu não vou prestar atenção? Ora, por isso que eu estou falando que a prova de vocês, essa prova agora online, vai ser uma das mais cobradas. Pode falar? Essa palavra é bonita, né? Ela vai ser uma das mais cobradas, por quê? Porque eu preciso que vocês... Eu quero exercitar mesmo esse cérebro de vocês na questão de interpretar os principais acontecimentos e linkar com os conteúdos já estudados. Por exemplo, nós vamos... Querendo ou não, vai ser o capítulo 6 e o capítulo 7. Nós vamos falar aqui um pouco sobre, por exemplo, Brasil, de Getúlio Vargas, e Segunda Guerra. Mas nós vamos linkar ali com o discurso totalitário. Então, o capítulo 5 não está excluído. Capítulo 4 também não. Então, de certa forma, nós vamos trabalhar com quase tudo que já foi dito. Ok. Lembrando que a Segunda Guerra, ela vai formar aqui, então... Agora, de fato, eu vou poder chamar a Grande Guerra de Primeira Guerra, porque eu vou correr de enfrentar essa Segunda Guerra. Então, quando ocorreu a Primeira Guerra Mundial, eu não poderia dizer naquela época, naquele período, que aquilo era a Primeira Guerra.
Ninguém imaginava que surgiria uma outra, mas surgiu. Surgiu por conta dessa mágoa, desse revanchismo. O que a Alemanha e a Itália queriam era o quê? Uma revanche. Uma revanche por ter perdido território, por ter sido humilhada, pagado altos impostos, altos tributos. Então essa Alemanha, que já tem ódio de judeus, de povos semitas, e agora vai ter ódio de quem? De países que ela vai chamar como Ocidente, ou países... Eu não vou dizer aqui que o inimigo era o liberalismo ou o capitalismo, mas era rivais. Por exemplo, a Inglaterra, que era um grande rival na indústria. A França, que também era outra grande rival na indústria. E daqui a pouco, claro, os Estados Unidos. Mas em si, nós temos que entender que dentro da Alemanha, dentro da Itália, nesses países todos, eu tenho alguns blocos já fortes e firmados. Por exemplo, eu tenho um comunismo. A ideia é que o Estado ele passa a zelar pela indústria, pelos trabalhadores. Então, eu vou ter também, de um lado, comunismo e do outro, liberalismo. A ideia é que os comércios, as empresas, elas fluem por si só. Que o Estado não pode nem mexer nelas, deixá-las ali, ó. Ali como, professor? Me explica esse negócio. Ali eu digo, sem o Estado vir cobrar imposto, sem o Estado interferir nas leis trabalhistas. Então, a forma é que o comércio se autorregule. Lógico que existem várias críticas, né? Mas a questão é, eu tenho o capitalismo de um lado, eu tenho o comunismo do outro. Então, quando a gente olha para o governo de Hitler em si, quem é que está patrocinando? Que elite é essa que está patrocinando? É elite industrial? É. É uma camada rica que está patrocinando Hitler? Sim, claro. É a burguesia? É a indústria? É. E qual era o medo que tinha na Alemanha? O medo das ideias comunistas, das ideias socialistas ganhar campo naquela região. Então, querendo ou não, para esse povo alemão, comunismo era inimigo. Socialismo era inimigo. Professor, isso também ocorreu na Itália? Ocorreu. Lembrando que na Guerra Civil Espanhola, nós tivemos um conflito, porque quem ganhou as eleições foi o quê? Foi o Partido Comunista. Então, no caso da Espanha em si, nós tivemos uma guerra espanhola, uma guerra civil, no caso. Porque, de um lado, era a Alemanha patrocinando o partido de direita, no caso, um partido liberal, capitalista. E do outro, que tinha ganho as eleições. Que quem estava patrocinando? A União Soviética. Vamos ter um conflito muito forte, muito violento na Espanha. Ontem eu até mandei um feedback lá das respostas para a Annalise. A Annalise, ela fez as atividades, eu até mandei para ela analisar o quadro que vai mostrar, de quadro Guanica, né? Que vai mostrar a destruição daquela cidade, por conta desse conflito civil. Claro, entender a Segunda Guerra vai muito além. Nós temos que entender que são peças sendo movidas aqui ao mesmo tempo. Mas a principal peça que vai mover é qual? A peça alemã. É a Alemanha que vai iniciar esse processo aqui de agressão, de retomada, de reconquista. Então, quando a gente começa a ler aqui na página 37, expansionismo nazi-fascista. Então, nós estamos falando de uma expansão territorial da Itália e da Alemanha. Ok? Então, vou virar para a página 38 e eu vou entender um pouco o que a Alemanha chamava de espaço vital. Esse espaço vital era justamente o seguinte: a Alemanha, durante a Primeira Guerra, antes da Primeira Guerra Mundial, o território dela era bem maior. Tanto que ela tomou Alsácia-Lorena da França, várias outras colônias, tinha colônia na África, vários territórios em si, ela acabou perdendo depois da Primeira Guerra. Perdeu para a França, perdeu para a Inglaterra, perdeu também para os Estados Unidos em alguma área. A questão é, a França, como eu disse agora há pouco, ela tem essa mágoa por conta dos países aliados. Então ela começa a reconquistar o seu território. E olha o que esse espaço vital diz. É um princípio nazista que afirmava a necessidade de restauração das fronteiras de 1914.
justamente o ano que inicia aí a Grande Guerra. Então, quando inicia a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela era a grande favorita, tinha grande extensão de terra. Agora, lembrar que lá na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ele entrou ali no meio da guerra, com grande vantagem, e acabou levando, claro. Vai ocorrer a mesma coisa agora aqui na Segunda Guerra. Assim como os Estados Unidos entrou no meio do conflito, na verdade, entrou no final do conflito na Primeira Guerra, os Estados Unidos também irão entrar aqui no meio do conflito da Segunda Guerra. Ué, professor, os Estados Unidos não está querendo participar da guerra agora, não? Não. O conflito envolve o quê? Os países europeus. Por isso que o Brasil não está nem aí, só quer vender para os países. Quer brigar, toma aqui munição. Toma aqui ferramenta, toma aqui maquinário. Lógico que a Alemanha daqui a pouco vai chamar esses países para briga e também o Japão atacando essas bases. Mas nós vamos falar aí desse assunto logo, logo. Pessoal, página 38. O que vocês observem aqui na página 38, vou até jogar para vocês aqui na tela. Eu tenho um mapa, ó. Esse mapa, assim como é maravilhoso ler um mapa, né? Não tem dificuldade nenhuma. Eu localizo primeiro a capital do país, Berlim. Que Berlim é um dos nossos personagens aí de A Casa de Papel, né? Como a gente bem sabe, a Casa de Papel vai usando aí o Rio, Tóquio e Berlim. Berlim morreu, né, na Casa de Papel? É isso mesmo? Morreu. Eu não assisto isso, não. Fica jogando joguinho de corrida, né? Como é que vai assistir? Eu não gosto de filme de roubar banco, não. Eu odeio. Vamos lá. É série. Do mapa da expansão territorial nazista, o que eu tenho? Ó, as datas que vão marcar essa expansão. Então, 30 de janeiro de 1933, Hitler assumiu o poder. Opa, ótimo. Então, olha como é que as datas elas vão arrolando bem rápido agora. Ó. 1933, o que eu vou ter aqui no entorno? 1935. O que acontece em 1935? Metal. 13 de janeiro, o que ocorreu? Metal, bom dia, Metal. Oi, tô lembrado não. Tá o quê? Não tô lembrado, não. Olha aqui pro mapa, Metal. Cadê o seu livro? Página 38. Não tá aparecendo, peraí. Deixa eu pegar o livro aqui, que eu não peguei, não. Né? Maria Eduarda, me ajuda, enquanto o Metal tá lá procurando. 13 de janeiro de 1935, o que ocorreu? Não sei não, Thiago. Ah, impossível. Pessoal, vocês não estão com o livro aí aberto, não? Sim, mas eu não sei não. Aqui, ó. Ocupação do Sarri lá. Isso. Ocupação do Sari. Show de bola. Guilherme, Eu não sabia disso aí. em 1936, 7 de março, o que ocorreu? Guilherme? Ué, eu chamo e os alunos saem da aula? O que é isso? Fala de novo, Thiago. Posso falar? Por Ocupação Renânia. Não sei Da falar essa palavra. Renânia, é isso. Em 36, 35, 36. Em 1937 nós temos algo? Não. Mas em 38 é um ano muito importante. Então o que ocorre, pessoal, em 1938? Conferência de Munique. Você já foi lá para cima, ó. E Cadê? ocupação dos Sudetos Conferência de também. Munique, onde mais agora? Anexação da Áustria. Dos Sudetos, anexação da onde? Áustria. Da Áustria, depois. Em A 39. ocupação. Pode falar. Então, pessoal, ó, nós vamos ter aqui a anexação da Boemia e da Morávia, anexação da Eslováquia e também a anexação de Memel. Presta atenção, a velocidade que Hitler vai conquistando esse território, ele é muito mais intenso do que a Grande Guerra. Na Primeira Guerra, nós tivemos um ano só para os soldados se mover. Foi um ano só para ir lá, ó, cavar buraco nas trincheiras. 3 anos para eu andar quase 1 quilômetro para atacar meu rival. Demorou. Era rato, era gente morta, era caatinga, era fezes, vômito, sangue, doença, tudo lá na Grande Guerra, na Primeira Guerra.
E agora, professor, como que eu estou saindo tão rápido de Berlim? Eu estou conquistando o SAR e agora já conquistei a Eslováquia. Tão rápido assim? Lógico, nós estudamos no 8º ano a Revolução Industrial. E desde então, essa revolução ela não parou, ela não deu uma pausa. Durante a guerra, isso se torna ainda mais intenso. E é agora que vem aquela surpresinha, né? Fala, ô professor, pelo amor de Deus, me ajuda então. Vamos sair dessa aula aí tradicional, professor? Me leva para um outro mundo, me teletransporta, professor. Tá bom, pessoal, tá aqui, ó, Segunda Guerra Mundial. O que é que eu vou apresentar para vocês? Enquanto, claro, enquanto nós vamos ter os nossos soldados participando dessa guerra, as fábricas e indústrias, elas não param, não. Ao contrário, elas vão estar num ritmo ainda maior. Porque eu preciso fabricar armas bélicas para minha nação aqui se depender. Armas mais vantajosas, tanques e também aeronaves. Quando a gente fala de uma guerra aqui, Segunda Guerra Mundial, o que vai determinar avanços em si é o quê? O avião, o helicóptero. Então, esse aparelho aqui é o que a gente vai entender como mais avançado. Vocês perceberam que foi lançado essa semana missões para explorar Marte. Acredito que a maioria já deva estar por dentro, compreendendo a importância. Nós temos lá o Spirit, dois robozinhos, na verdade, agora nós vamos mandar mais. A China mandou alguns, a NASA também. E vocês perceberam que o que tem de avançado nesse próximo robô que foi enviado? Vocês leram a matéria, pessoal? Vocês sabem o que está ocorrendo? É um robô que tem o quê? A hélice, né? Que no caso ele pode sobrevoar o território marciano. Tá ok? E olha que bacana. Então, se eu consigo sobrevoar, eu consigo ter uma visão bem mais ampla da área. Então, nós já estamos numa próxima, lógico, nessa leva aí de colonizar o território vermelho, a importância de ter uma aeronave. É tipo um drone, né? A verdade é quase que um drone, mas um pouco mais avançado, mais equipado, porque vai ter 19 câmeras e vários outros maquinários. Então, o helicóptero, a aeronave em si, ela é ágil para levar soldados, para levar maquinário, armamento, paraquedistas, já cair dentro da base para poder atacar, soltar mísseis. Então, nós vamos ter ataques relâmpagos. Nossa, professor, eu nunca escutei falar disso. Talvez porque não tenha lido uma história da Segunda Guerra. Vou até falar com vocês aqui que eu acredito que vocês já leram esse livro. Tem um filme chamado A Menina que Roubava Livros. Eu já comentei na aula passada, acredito eu. Todos aqui já leram esse livro? Maria já leu, né? Pessoal? Qual livro? A Menina que Roubava Livros. Não, mas já ouvi falar. Já ouviram falar, né? Aham. Mas no final do livro, que é as partes emocionantes aí, né, que vão ser atacados, a cidade, no caso aí da principal, ela é bombardeada. Que a morte, que é uma das personagens do livro, ela acaba ceifando a vida de vários habitantes, mas não leva da menina principal. É muito bacana que narra um desses conflitos das cidades polonesas atacadas aqui por Hitler. A Polônia era quase que o quintal de Hitler. Hitler tinha muito carinho ali, carinho entre aspas, né? Ele queria, de fato, conquistar. E a guerra inicia em si depois dessa conquista. A questão é, Hitler tem um grande adversário. E quem é esse adversário de Hitler? Qual é essa nação? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, de imediato eu penso, Hitler vai atacar a União Soviética? Qual é o propósito, então? Como que ocorre? Então, de imediato, eu vou entender o seguinte. Hitler ele mantém uma aliança com a União Soviética de não agressão. Então, funciona assim, olha só. São dois brigões, né? Numa escola. Vamos fazer o seguinte. Você não me agride, eu não te agrido. Enquanto isso, nós vamos dominando, nós vamos se equipando. Se vier um dia a ter conflito, a gente entra nessa discussão. Mas, por enquanto, vou fazer o seguinte. Você é meu rival, eu sou seu rival, mas a gente não se agride. Feito esse pacto? Ok. Então, nós vamos ter um pacto aqui de não agressão, por enquanto, entre Alemanha e União Soviética. Então, vamos lá. Organizando a história aqui, nós vamos pular, porque é uma pesquisa rápida. E eu tenho a expansão em outros estados, como Itália, Japão, União Soviética e Estados Unidos.
Então agora nós vamos usar um termo que foi falado um pouco ali na Primeira Guerra Mundial, que é países, nações imperialistas. Tá ok? Mas vou dar uma pausa, que eu falei que eu ia dar uma pausa para mostrar aqui para vocês. Pessoal, olha só que bacana. O que nós temos aqui? São mulheres, claro, mulheres que vão participar dessa guerra. Como que as mulheres participam desse conflito? Lembrando que a sociedade não é feita só de homens, os homens estão na guerra, e aí? E as mulheres? E os negros? Então vamos compreender um pouquinho, ó. Primeiro-ministro aqui britânico, Winston Churchill, com a filha, né? Mary Churchill, aqui do lado. Lembrando que essas fotografias eram só, claro, eram caríssimas. A gente observa aqui justamente, ó, no caso, como que era o local. Lógico que as pessoas sabem que está sendo fotografada, elas estão fazendo pose, né? Tá aqui, ó, fingindo que não está sabendo que está sendo fotografada. Mas essa foto era o quê? Demorava um bom tempo, ela tinha que ficar firme naquela posição para poder registrar. Então nós temos uma representação aqui, ó, da vestimenta, tá? Como que era a época em si. Daqui é Inglaterra. Uma foto em alta qualidade, lógico, daqui é digitalizada, depois remasterizada. O que tá falando aí? Fala para nós, professor, me ajuda. Agora, pessoal, cadê? Operária, fábrica peças de avião na indústria. Consolidated Aircraft Corporation, localizada em Fort Worth, Texas. Então significa o quê, professor, isso aí? Uma indústria voltada para a fabricação de quê? Aircraft é o quê, pessoal? Vocês entendem dizer que é o quê? É submarino ou é aeronave? Cadê o Gabriel aí da aula de inglês? É aeronave, Thiago. A aeronave, né, Maria? Obrigado. Então, nós vamos ter as mulheres fabricando essas aeronaves. Claro, professor, claro que daqui a pouco o senhor vai falar no próximo capítulo os direitos, as conquistas dessas mulheres lá na década de 50. Claro que eu vou falar. Então, a gente está entendendo que essas mulheres elas estão inseridas agora, ó. Aqui elas no mercado, ó, com a graxa, tá? Mas, we can do it. O que isso quer dizer, pessoal? Nós não podemos ou nós podemos fazer isso? O que está escrito aqui, pessoal? Me ajuda. Ana Beatriz, o que está escrito aqui? Nós podemos fazer isso ou nós não podemos fazer isso? Podemos, Thiago. Podemos, né? Nós podemos, olha aqui, ó. Nós podemos, olha os braços, olha a força. Então, mesmo maquiada, mesmo com batom, as mulheres têm o quê? A sua força, ó, de trabalho. Tá vendo? Então, aqui é a participação. É compreender o quê? A participação trabalhista. Isso aqui, pessoal, parece que a gente está falando de Segunda Guerra, é só morte. Claro, vai ter percas incríveis aqui que a gente vai falar agora há pouco. Mas a questão é, não é porque nós vamos falar de guerras, de armamento, de morte, que a gente vai falar de conquista também. Porque a opressão patriarcal que sempre existiu, nós vamos ver agora esse patriarcal fraco, fragilizado, porque muitos desses líderes poderosos, como também no esporte, por exemplo, o beisebol nos Estados Unidos. Existia um beisebol só voltado para o masculino. Como não vou ter jogadores para participar do beisebol, vou criar o quê? Um jogo, uma liga feminina. O futebol masculino, a gente observa preconceito, nós observamos muito preconceito, até no início de 2000, 2005, havia muito preconceito com mulheres jogar futebol. Homem jogar vôlei, nossa vida. Se o homem jogasse vôlei, já era taxado de vários termos. Então, existem preconceitos em algum esporte? Claro que existiam. Isso é certo? Claro que não também. Mas agora a gente está observando que essas mulheres estão ganhando força nesse cenário. Tem mais, professor? Mostra aí, ó. Mulheres em mudanças de turno em Oak Ridge, Tennessee, nos Estados Unidos. Elas participaram do projeto Manhattan, enriquecendo urânio para a fabricação de bomba atômica. Pessoal, para quem gosta de Vingadores, esse filme de super-herói, vocês já perceberam que Capitão América, Projeto Manhattan, é muito falado nos filmes dos Vingadores. Esse termo, Projeto Manhattan, se vocês não sabem, tem que pesquisar, tá? É a corrida ali para o armamento da bomba atômica. Querendo ou não, ou os Estados Unidos ou a Alemanha já estava produzindo, enriquecendo urânio. A ideia era usar para destruição.
Então poderia ser uma arma na mão dos nazistas ou uma arma na mão dos Estados Unidos. Poderia até chegar também na União Soviética. No caso, na Guerra Fria, nós vamos ver que a União Soviética irá criar uma bomba atômica muito mais poderosa. Muito mesmo, de destruição gigantesco. Mas a questão é, quem estava trabalhando nesse projeto Manhattan tinha que ter uma mão delicada, tinha que ter paciência. Justamente quem? Elas. Então tá aí. Muitas dessas operárias sendo fotografadas. Os Estados Unidos querendo... Lógico, essa imagem ela serve como representação, como uma construção de nação. Então a ideia de se criar uma nação não só... Ela poderia muito bem não ter registrado essa foto. Elas poderiam ter ido lá trabalhar e ninguém ter registrado. Mas o fato de registrar essa foto é mostrar para o mundo, ó, nós estamos à frente na questão trabalhista. Nós estamos à frente na questão do direito. O que pegava muito nos Estados Unidos, se vocês perceberem nessa imagem aqui, é o que, pessoal? O que eu não estou vendo nessa imagem aqui? O que eu não observo nessa ilustração? Vocês conseguem me apontar algo aqui? Essa vale até ponto, assim, né? Claro, mas o que eu observo nessa imagem, pessoal, que está faltando? 1945, olha a data. Essa aqui parece até minha tia Lucy. Mas aí, pessoal, o que vocês conseguem observar dessa imagem? E é muito importante essa análise. Quem não souber, fala. Não sei, professor, para a gente não ficar aqui empacado. Nono? Então, Thiago, acho que ninguém sabe. Tô observando. Pessoal, é bem simples de entender. Daqui a pouco nos Estados Unidos, lá para a década de 60, nós vamos ter um grande acontecimento que vai envolver um pastor, né? O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos. Na verdade, nós vamos ter também lá na década de 60 uma guerra civil envolvendo o quê? Martin Luther King, com a ideia de direitos raciais. Então, nessa imagem, vocês estão observando as mulheres, certo? Ó, todas na frente são que cor? Brancas. Vocês estão observando alguma negra? Não. Tem duas aqui atrás. Então, por mais moderno que essa nação seja, está querendo mostrar esse modernismo, ela ainda é muito racista. Tá ok? Então, fizeram questão de botar, ó, 2, 3 funcionários lá atrás para não ser mostrado. Então, colocaram, claro, as mulheres bem arrumadas na frente, socialmente hierarquizada aqui na frente, e de classe considerada inferior na posição traseira. Pessoal, isso é triste, claro, porque nós vamos estudar um capítulo ainda importante, que acredito que o mais vai ser cobrado para quem vai tentar o IFES esse ano, é a questão de conflitos raciais, guerra civil e apartheid nos Estados Unidos. É um tema a ser cobrado. Lógico, se a prova do IFES for... Parece que jogou para janeiro, né? Mas, querendo ou não, vai ter IFES esse ano. Então, eles já estão tendo aula também remota. Então, é quase certo cobrar essas questões raciais. E a gente observa isso também aqui em 1945. Lembrar que esse ano aqui, pessoal, é o limite, já é o fim quase da guerra, tá? Então, vamos lá. Valentina Grisodubova, comandante soviética. Então, na União Soviética também tivemos... Aqui já é no caso, na guerra, tá? Ela participando ativamente da guerra, uma comandante mulher. Temos também aqui, ó, a Leibniz, era a associação de jovens que participava, né? Já voltado para Berlim, que também participava. Mas no caso de Berlim, pessoal, não se iludam com essa imagem. Por quê? Quando nós estudamos no 6º ano do povo espartano, estão lembrados de Esparta? Que era um povo guerreiro. E quando a gente fala desse povo germânico, quando a Alemanha fala que quer construir uma nação espelhada no passado, eles estão olhando lá para os espartanos. Os espartanos também, na verdade. Não é só os espartanos, não. Mas para os espartanos, aquele povo forte. O que eles faziam com aqueles que eram deficientes? Eles deixavam na sociedade ou eles excluíam? Jogavam da montanha? Sacrifício. E essa mulher, por que a mulher está exercitando? E é cruel o que eu vou falar para vocês, pessoal. É muito cruel. Porque a mulher não está exercitando para desempenhar um papel na fábrica. Ela não está exercitando aqui para desempenhar um papel na guerra.
É triste o que eu vou falar, pessoal, mas ela está exercitando o corpo dela para receber um filho para o homem. Então a mulher tem que ter um corpo forte, segundo as leis eugênicas nazistas, para ter um filho saudável, de preferência homem, para poder administrar. Então elas estão fazendo ginástica, alongamento? Sim, para ter um corpo saudável. Para que esse corpo saudável, professor? Para se tornar uma mãe do lar. É triste isso? Claro que é, né, pessoal? Tem dó. Mas a gente observa que essa construção, essa representação do passado, ela está sendo replicada aqui nesse discurso eugenista. Esse discurso eugenista, pessoal, ela está ali caminhando um pouco nas ideias de Darwin, mas totalmente, claro, totalmente, foi totalmente distorcido aqui. Com a ideia de que essa evolução, então nós temos que pegar o ser mais evoluído e eliminar os menos evoluídos. Que no caso, para o alemão, ele vai entender que é quem? O menos evoluído. Muitos dos judeus. No caso dos Estados Unidos, quem que você vai entender que para aquele povo, para aqueles líderes, era menos evoluído? Então você já vai entendendo essas representações também na imagem. Tá ok? Então aqui nós vamos ter essas mulheres aqui. As mulheres na guerra, claro, né, pessoal? Tá aqui também, ó. O LeBron funcionaram até o fim da Segunda Guerra Mundial, em maio de 45. Então tá aqui os filhos sendo cuidados para poder desenvolver. Os meninos já iam treinar. Porque a ideia é que mesmo a Alemanha ganhando a guerra, imaginava que iria ganhar a guerra, claro, ela queria manter esse discurso. Então, ela queria manter o quê? Uma Alemanha militarizada, rígida, disciplinada dentro dos modelos que eles entendem como certo. Tá ok? Vamos lá então, vamos dar sequência. Temos aqui uma imagem rara, claro, também. Houve pilotos negros, professor? Houve. Claro que houve, pessoal. Mas aí que está a questão. Muito, assim como houve na Guerra do Paraguai no Brasil, que colocava os negros na linha de frente, isso não é algo nobre. Isso a gente chama muito de sacrifício. Então, a gente sabe que essas aeronaves ainda têm grandes riscos. Muitos acabaram morrendo. Mas nós também tivemos que lutaram e foram homenageados. Assim como o capitão Wendell, ou Pruitt, que é a esquerda aqui. E parece o Denzel Washington, tá? O Samuel Jacobs. Então, nós também tivemos participação. Então, temos que ser destacado. Ok? Tá aí, é uma super aeronave. Cauda, motivo pelo qual eram chamados Red Tail. Cauda vermelha, né? Ok, pessoal, aqui é só para a gente dar uma base para entender um pouquinho desse discurso, quando a gente fala de Alemanha e de Grande Guerra. Então, tá ok. O que eu quero pontuar com vocês aqui? Deixa eu ver o nosso horário. Temos 9 horas. Pessoal, tio estourou. Acabou o nosso horário. Passei 8 minutos. Nossa, tio Léo vai me matar. Tem conselhos de classe agora. Pessoal, algum recado final? Pessoal? Não. Então, olha só, semana que vem é uma mega revisão para a prova. Nós vamos dar uma continuidade aqui na Segunda Guerra, falar um pouco mais, falar uma revisão geral e depois eu vou deixar vocês preparados para a prova, tá bom? Vai ter uma aula ainda na terça-feira, temos 3 aulas. Vai dar para botar tudo no entorno. Ok, pessoal? Até mais. Tio vai correr lá que tem reunião agora. Ok? Tchau, tchau. Tchau, professor.